Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né? Esperamos que este culto venha agradar ao coração de Deus, mas com a tua participação. Queremos convidar a todos para que estejam compartilhando com seus amigos, famílias, e que este culto seja um culto agradável ao coração de Deus, e que nós possamos estarmos reunidos, juntos, você em sua casa e nós aqui, com todos os cuidados, né? Porque diante dessa pandemia nós precisamos ter, né? E que o nosso Deus possa se agradar dos nossos louvores. Então, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por estarmos reunidos. Então vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez. Te somos gratos a Deus, porque mais uma vez o Senhor nos dá esse privilégio de podermos estar aqui. Nós queremos te suplicar por cada pessoa que está participando deste culto, Pai. E que cada um, Senhor Deus, possa se alegrar no Senhor, possa, Senhor Deus, também adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós estamos aqui porque Tu és a razão do nosso viver, do nosso cantar. Tu és a razão de tudo, Senhor Deus. Porque que seríamos de nós sem o Senhor? A Tua presença muito nos alegra, Senhor Deus. E nós Te buscamos. Por isso, nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 22, de 2 ao 7. Aliás, de 2 a 4 e o 7. Então, os irmãos estejam então com suas Bíblias abertas e acompanhem conosco. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e força da minha salvação. Ele é o meu alto retiro, meu refúgio e meu salvador. Dos homens violentos me salvaste. Ao Senhor, digno de louvor, invoco, e de meus inimigos sou salvo. Agora o versículo 7. Na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus. Do seu templo ouviu Ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Que Deus possa abençoar essa palavra nos nossos corações e que o Senhor seja de cada um de vocês o libertador, que o Senhor seja a tua salvação. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos diante da Tua presença e queremos colocar diante de Ti a vida de cada irmão aniversariante, amigos aniversariantes deste dia e, ó Deus, da corrente semana. Que o Senhor possa abençoar de tal maneira que eles sintam, Senhor Deus, a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 33 do HCC, Aflito e Triste Coração. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tem
leitura bíblica em Salmos 145, de 1 ao 3. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. É assim que eu me encontrava, procurando uma saída, sem rumo na vida, assim eu estava. Tranquei-me no quarto escuro, eu não via futuro, pra mim era o fim. Mas ali, enquanto eu chorava, alguém passava e dizia assim: levante daí, filho amado, eu tô ao teu lado e não vou te deixar. Levante e venha pra luz, o meu nome é Jesus, eu vim te salvar. Na mesma hora eu levantei e pro céu olhei, pedindo perdão. Foi ali que eu pude entender que somente Jesus é a solução. Foi ali que eu pude entender, somente Jesus é a solução. Saia das trevas e venha pra luz. A solução de tudo eu digo num segundo, seu nome é Jesus. Saia das trevas e venha pra luz. A solução de tudo eu digo num segundo, seu nome é Jesus. Se tu és meu amigo e procura um abrigo, não venha pra cá. Jesus é o caminho, é a vida, a alma perdida, Jesus quer salvar. Entregue Jesus nesta hora, faça uma nova história aqui com Jesus. Só assim tu terá vida eterna, pois saia das trevas e venha pra luz. Saia das trevas e venha pra luz. A solução de tudo eu digo num segundo, seu nome é Jesus. Saia das trevas e venha pra luz. A solução de tudo eu digo num segundo, o seu nome é Jesus. Amém?
Pode falar, fala o que quiser, que o povo fala, não abala minha fé. Pode falar o que quiser, que o meu negócio é com Jesus de Nazaré. Mas pode falar, fala o que quiser, que o povo fala, não abala minha fé. Mas pode falar o que quiser, que o meu negócio é com Jesus de Nazaré. Esse Jesus do qual eu tô falando, o filho do soberano, é quem posso confiar. Ele é meu rei, é meu Senhor, é meu amigo, está presente comigo na hora que eu precisar. Mas pode falar, fala o que quiser, meu povo fala, não abala minha fé. Mas pode falar o que quiser, e o meu negócio é com Jesus de Nazaré. Mas pode falar, fala o que quiser, meu povo fala, não abala minha fé. Mas pode falar o que quiser, e o meu negócio é com Jesus de Nazaré. Eu quero ser um cristão sempre animado, sou quem tá sempre ao lado, é a luz do meu querer, que me dá força para mim seguir de frente. É meu Deus onipotente, a razão do meu viver. Mas pode falar, fala o que quiser, meu povo fala, não abala minha fé. Mas pode falar o que quiser, e o meu negócio é com Jesus de Nazaré. Mas pode falar, fala o que quiser, o povo fala, não abala minha fé. Mas pode falar o que quiser, e o meu negócio é com Jesus de Nazaré. Eu não importo que de mim andam falando, pois eu sigo caminhando em busca da salvação. No meu negócio acredite quem quiser, não é dinheiro, é Jesus de Nazaré. Mas pode falar, fala o que quiser, que o povo fala, não abala minha fé. Mas só de falar, fala o que quiser, e o meu negócio é com Jesus de Nazaré. Mas pode falar, fala o que quiser, que o povo fala, não abala minha fé. Mas pode falar o que quiser, e o meu negócio é com Jesus de Nazaré. Amém, obrigado pela oportunidade. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai.
segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Sabe quando temos momentos onde a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo, a gente deseja tudo ao mesmo tempo e tudo fica complicado, né? Mas saiba que tudo a gente tem que confiar no Senhor, tudo nós temos que colocar diante do Senhor. E a Bíblia fala: não estejais ansiosos por coisa alguma. É só a gente confiar. Então confia no Senhor, deposita diante do Senhor todas as suas aflições, todos os seus desejos, coloca diante do Senhor e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. É só você clamar por Jesus. E nós vamos cantar: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são
Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá pra viver. Não dá pra viver. Não dá, viver não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Não dá pra viver sem Jesus. A gente precisa ter Ele sempre ao nosso lado. É só a gente confiar, é só a gente acreditar que Ele está do nosso lado. Queremos dedicar as nossas vidas em Teu altar, Senhor Deus. Queremos ter o Teu Espírito em nossas vidas, ó Pai. E que nós possamos ter essa tranquilidade de poder estar sempre ao Teu lado, Pai. Que nada seja empecilho para estarmos diante da Tua presença. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor.
Boa noite, irmãos. Olá, boa noite, queridos irmãos, boa noite, amada Igreja Batista em Euclidelândia. Que Deus continue abençoando os amados irmãos, a amada igreja, que nós possamos passar por esse momento de dificuldade com relação a essa pandemia e, em nome de Jesus, em breve estarmos reunidos presencialmente, que é o desejo de todos nós. Eu creio que muitos irmãos estão com saudade de estar aqui reunido, prestando um culto a Deus, porque só Deus é digno do nosso culto, do nosso louvor e da nossa adoração. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo, que Deus possa falar ao coração de cada um de nós, segundo a sua bondade. É muito importante, esse momento da nossa reflexão, mas eu tenho certeza que Deus já nos falou através dos cânticos, através da sua palavra lida. Deus certamente já nos falou. E agora nós vamos orar, pedindo para que Deus continue nos falando através da sua palavra, que nossos corações possam estar abertos, porque Deus certamente tem algo ainda a nos falar. Oremos. Amado Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, a Deus, porque hoje nós podemos cultuar o Teu santo e bendito nome. Receba o nosso culto, receba, Pai, os nossos louvores, receba a nossa adoração, mas fala o nosso coração, Senhor. Nós somos 100% dependentes de Ti, Senhor. Por isso, nós te pedimos que o Senhor venha falar ao coração de cada pessoa que está ouvindo, de cada pessoa que está participando, que, ó Deus, nós possamos ter os nossos corações cheios da Tua paz, do Teu amor e da Tua presença. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. O socorro que vem de Deus. Eu vou ler o livro de Salmos, Salmo 121, que diz assim a palavra de Deus: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará, nem de dia. No sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. O socorro que vem de Deus. É interessante que todos nós, num determinado momento de nossas vidas, já pedimos socorro, já precisamos de socorro. Uma criança recém-nascida, ela, quando chora, ela está pedindo socorro. E os pais de primeira viagem têm uma dificuldade muito grande, porque para entender a linguagem das crianças é difícil. Mas quem já passou por isso sabe. Alguma coisa essa criança está precisando, algum socorro ela está precisando.
Mas nós necessitamos de socorro e geralmente nós já sabemos, dependendo do tipo de situação, de dificuldade que nós estivermos tendo, já sabemos o que fazer, quem pedir socorro. A maioria das pessoas não sabe o número da polícia, não sabe o número do SAMU, não sabem porque nós só precisamos, só procuramos quando estamos em aperto. São nesses momentos que a gente vai procurar o socorro. São nesses momentos que a gente vai bater nas portas. Mas todos nós necessitamos de socorro. E eu gosto muito desse salmo, porque esse salmo, irmãos, é um cântico. Alguns chamam de canto da peregrinação. Por que o canto da peregrinação? Outros chamam o canto da romaria. Por quê? Porque havia em Israel algumas festas, como nós já conhecemos. Festas que os filhos de Israel faziam um percurso até chegar a Jerusalém. Só que em Israel não morava, o povo de Israel não morava só em Israel, morava em outras nações. E esse povo de Israel que morava em outras nações tinha que vir para as festas. E esse povo que vinha de todas as nações, onde tinha alguém de Israel, da nação de Israel, vinha. E era comum eles virem cantando esses cânticos, que começa do 120, vai até o 134. Eles iam cantando durante a peregrinação. Mas era uma jornada feita, a gente pode imaginar, por caminhos. Hoje, quando a gente pensa nas ruas asfaltadas, se você vai daqui até Israel, ruas asfaltadas, iluminada, tudo tranquilo. Naquela época não era assim, irmãos. Então o povo vinha cantando. Eu tive um professor de hebraico, professor Glaucio, e ele disse que o hebraico não é falado, o hebraico é cantado. Então, imagine só, o povo hebreu já falava cantando. O povo gostava de cantar. E agora, durante esse percurso até Jerusalém, o povo vinha cantando, o povo vinha adorando a Deus com salmos, com esses hinos que são esses salmos. Só, irmãos, que esse percurso era muito perigoso. Era muito perigoso porque eram dias caminhando, era uma peregrinação de dias. E aí passava por vales, montanhas, passava por muitas dificuldades e enfrentavam leões, serpentes, ursos, enfim, todo tipo de feras. E como se não bastasse isso, ainda tinha ladrões, salteadores que podiam pegar e matar, porque o povo sabia, o ladrão sabia que aquelas pessoas estavam indo, porque quando chegavam em Jerusalém, estava levando dinheiro para comprar animais para o sacrifício. Então as pessoas sabiam que podia pegar aquelas pessoas, porque elas tinham dinheiro. Mas algumas pessoas também estavam levando animais para o sacrifício. Então, o perigo era muito grande. Eu estou falando isso para a gente entender o contexto em que foi feito esse salmo. A intenção, quando o autor fala, elevo os meus olhos para o monte. Ele olha para o monte. Jerusalém era cercada de montanhas. E eles passavam por todos esses vales e montes.
durante a peregrinação. E ele olha para o monte. O que podemos pensar neste monte? Talvez nós, no momento de dificuldade, temos olhado para onde? Para o monte? Quem é o nosso monte? Temos olhado para o agiota? Temos olhado para o homem? Temos olhado para tantas promessas que temos de resolver o problema, ou resolver os nossos problemas, e muitas das vezes nós procuramos a solução onde não está a solução, e arrumamos ainda mais problemas do que nós já tínhamos, porque às vezes estamos olhando para montes. Mas o autor vai dizer o seguinte: eu elevo meus olhos para o monte. Ele reconhece que a solução do seu problema não estava no monte. Por isso ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Como eu disse, esse percurso era perigoso. Salteadores, animais ferozes, tudo poderia encontrar durante o percurso. E ele então faz a seguinte pergunta: de onde me virá o socorro? E ele faz uma pergunta e ele mesmo responde a sua pergunta. Ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele faz questão de destacar aqui: não vem de um senhor qualquer. Existem muitos senhores, mas que fez os céus e a terra, só existe um Senhor, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Mas o que significa isso? O Senhor que fez os céus e a terra, tudo que tem no céu e tudo que tem na terra foi criado por Ele. Portanto, gente, nada pode acontecer no céu ou na terra sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Sem a vontade de Deus, nada pode acontecer na terra nem no céu. É por isso que na oração modelo que Jesus ensinou, que está lá em Mateus capítulo 6, ele fala: e seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Porque a vontade de Deus é feita. Nada acontece sem a permissão de Deus. O nosso Deus, que é um Deus onipresente. Então, esse Deus que o salmista responde, ele mesmo faz uma pergunta e ele mesmo responde para ele mesmo: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Deus que fez o céu e a terra. Mas ele começa a falar quem é esse Deus, né? No verso 3 ele vai dizer o seguinte: não deixará vacilar o teu pé. Irmãos, quando o nosso pé vacila, é porque nós, por causa do nosso livre-arbítrio, vamos para caminhos errados. O que diz a Bíblia? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Salmo 119, versículo 115, versículo 105. Então, quando a palavra do Senhor não está sendo lâmpada para os nossos pés, não está sendo luz para o nosso caminho, o que acontece? Nosso pé vacila. Não porque Deus fez isso, mas é por causa do nosso livre-arbítrio, nós deixamos a palavra e fomos após a nossa mente
enganosa. Fomos após o nosso coração enganoso. No Salmo 1, diz o seguinte: antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só, irmãos, o que acontece quando aquela árvore é plantada perto do ribeiro? Ela está sempre verdinha, está sempre bonita. E aí, assim aquele que vive na palavra, aquele que deixa a palavra de Deus conduzir, deixa a palavra de Deus ser lâmpada, deixa a palavra de Deus ser luz para o seu caminho. E aquele que te guarda não tosquenejará. Eu não sei se alguém aqui já foi guarda, né? De ficar a noite toda ali vigiando. Mas às vezes dia mesmo, né? Dá vontade de dar aquela cochilada, né? Dá vontade de dar aquela piscada de olho. Às vezes acontece mesmo, né? E o vigia sofre muito por conta do cansaço físico mesmo. Mas às vezes nós pensamos que o nosso Deus é assim. Às vezes nós pensamos que o nosso Deus está demorando a responder a nossa oração. Às vezes nós pensamos que o nosso Deus está demorando nos dar a bênção que nós queríamos. Mas olha só, o salmista vai dizer assim: olha, o nosso Deus está atento, Ele é um guarda, Ele é um vigia que está atento. Ele não é aquele vigia que dá aquela cochiladinha. Ele não é aquele vigia que fica desatento e às vezes não vê o que está acontecendo. O nosso Deus está atento a tudo que acontece conosco. Jesus uma vez disse para os seus discípulos: até os fios de cabelo de vocês estão contados diante do Pai. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo que nós necessitamos. Mas às vezes nós necessitamos tanto e não temos, como diz a Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia diz que vocês não têm porque não pedem. E quando pede tão mal e não recebe, porque pede mal. Às vezes a gente pede algo, não é para abençoar a nossa vida e abençoar a vida do outro. Às vezes nós pedimos algo para satisfazer o nosso ego, para a nossa vaidade, e não para a nossa necessidade. Mas o nosso guarda sabe de tudo que nós necessitamos. A Bíblia vai falar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se a gente continuar lendo o Salmo 23, a gente vai ver que o Salmo vai falar sobre duas coisas que a ovelha mais necessita. O que a ovelha mais necessita? Águas tranquilas e pasto verdejante. Se você tem para a ovelha pasto verdinho, águas tranquilas, não precisa mais nada. Então, o nosso Deus é aquele Deus que nos conduz por água tranquila e pasto verdejante. Mas é preciso que nós aceitemos o pastoreio dele em nossas vidas. Porque se nós não aceitarmos, nós não podemos desfrutar das bênçãos deste pastor eterno que é o nosso Deus, que conhece e pode prover tudo que é necessário para o seu rebanho. O verso 4 vai dizer o seguinte: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Israel era o povo de Deus. E hoje a igreja é o povo de Deus. Porque Israel era a nação escolhida por Deus para que daquela nação saísse quem? O Salvador do mundo. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: olha, fica aqui em Jerusalém,
até do alto ser revestido de poder. Mas depois que do alto vocês forem revestidos de poder, vocês vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, né? Porque agora o Salvador do mundo, Jesus Cristo, já tinha vindo, já veio para ser o Salvador de toda a terra. Mas aqui o salmista continua falando sobre o guarda de Israel. O guarda de Israel, ele nunca dormirá, ele nunca vai cochilar. Portanto, aquilo que você precisa, ele está atento 24 horas por dia. Aquilo que nós necessitamos, ele está atento 24 horas por dia. Às vezes, nós achamos que Deus esqueceu da gente, mas Ele está atento 24 horas por dia, porque o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não cochila. O verso 6 vai dizer o seguinte: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Imaginem vocês, o peregrino, o que acontecia durante a peregrinação? O sol escaldante e durante a noite frio, principalmente quando tinha que atravessar desertos. Mas aí o autor vai dizer o seguinte: olha, o sol não vai poder fazer nada com vocês. E nem à noite vai acontecer nada com vocês. Porque o guarda de Israel, ele não dormirá, ele não cochila. O sol não pode fazer nada com vocês, nem a lua pode fazer nada com vocês. O nosso Deus, aquele Deus que nos guarda mesmo em meio à extrema dificuldade. Eu imagino o povo atravessando um deserto e, como foi ali com Moisés, o povo atravessando o deserto, logo assim que o povo sai do Egito, e Deus provendo tudo que era necessário, tudo que foi necessário para que o povo sobrevivesse. Deus conduzindo o seu povo, Deus usando Moisés, porque o nosso Deus é um Deus da provisão. O verso 7 vai dizer o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a sua alma. A Bíblia diz que houve um grande homem de Deus chamado Jó, e com a permissão de Deus, o diabo pôde tocar em quase tudo de Jó. Mas Deus diz: não toque na alma dele. Não toque na alma dele. E o inimigo não pôde tocar. Até onde Deus permitiu, o inimigo pôde tocar. Com a permissão de Deus. Porque sem a permissão de Deus, ele não toca em nada. Mas aonde Deus disse para não tocar, ele não pôde tocar. Ele não pôde tocar na alma de Jó. E o verso 7 vai dizer o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal. Voltando à oração, lembrar a oração de Jesus, oração que os discípulos pediram a Jesus para ensinar. Jesus ensina o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Esse deve ser um pedido nosso. Senhor, não permita que sejamos tentados, mas livra-nos de todo mal. Por que essa oração, irmãos? Porque Jesus falou: olha, na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos de Deus, mesmo quando estamos... Olha que os discípulos estavam preparadíssimos, né? Eles fizeram um seminário com o mestre dos mestres. Eles fizeram um seminário durante 3 anos com o próprio Deus. Mas Jesus vai dizer assim: vocês não estão preparados, não. Sem mim nada podeis fazer.
Vocês vão precisar de mim. Mas, na verdade, espiritualmente, até que vocês estão bem preparados. Mas vocês continuam nessa carne. E essa carne é fraca. Essa carne é limitada. Mas o Senhor, Ele pode nos guardar de todo mal. Todo mal. O Senhor pode nos guardar. Não é de alguns mal, não, mas de todos os males o Senhor pode nos guardar. E o salmista vai dizer, verso 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ou seja, o Senhor guarda quando a gente entra, o Senhor guarda quando a gente sai, o Senhor está conosco onde a gente for, enquanto nós formos conduzidos pela sua palavra, enquanto nós permitirmos que o Senhor nos conduza. Mas isso não é um período de tempo. Deus não é aquele Deus que tira férias, que tira folga. Não. Ele guarda desde agora e para sempre, 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 sempre. Deus nunca nos abandona, principalmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Principalmente quando nós estamos tendo dificuldades. Mas e hoje, irmãos? Como tem sido o nosso socorro? Aonde nós temos buscado socorro? Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de pandemia. Isso tem gerado problemas psicológicos nas pessoas. Isso tem deixado muitas pessoas preocupadas e muitas pessoas desempregadas. E a aflição tomou conta do nosso mundo. Mas de onde virá o nosso socorro? Aonde nós estamos buscando o nosso socorro? E me lembra Jó, nos seus momentos mais difíceis, ele vai e fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O salmista vai dizer assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso Deus é o Criador do céu e da terra. Ele que nos socorre. Mas onde nós temos buscado socorro? Será que nós temos olhado para tantos montes? Será que nós temos olhado para tantas situações? Houve um momento no povo de Israel que o povo queria fazer um pacto com o Egito, porque o Egito era a potência. O Egito era a grande potência da época. E aí o povo de Israel queria fazer um pacto de cooperação para que nos momentos de dificuldades eles fossem lá e pedissem ajuda ao Egito, fossem lá e pedissem socorro ao Egito. Mas olha só, gente, que dificuldade disso dar certo. Olha que dificuldade desse acordo dar certo. O povo de Israel era um povo monoteísta. O povo do Egito era um povo politeísta. O povo de Israel, que era e é um povo que adora um Deus único, um único Deus, ia ter dificuldade de pregar contra o politeísmo do Egito. Por quê? Por causa desse acordo. Além do mais, Deus não queria que a confiança do seu povo estivesse no Egito. Deus queria que a confiança do seu povo estivesse nele. Irmãos, será que nós não estamos querendo colocar alguém no lugar de Deus, a nossa confiança em algo ou em alguém? E aí deixando de confiar em Deus, deixando de buscar o nosso socorro em Deus? E aí foi nesse contexto que Deus vai falar assim, maldito é o homem que confia no homem. Porque colocar o homem no lugar de Deus
colocar nossa esperança no homem, isso desagrada a Deus. Que nós, a Igreja Batista em Euclidelândia, que nós, o povo de Deus hoje, busquemos o nosso socorro no Deus. Não num Deus qualquer, mas no único Deus verdadeiro, no Deus que fez os céus e a terra, porque Ele não deixará vacilar os nossos pés, Ele não vai cochilar, Ele não vai dormir, Ele estará atento 24 horas às nossas orações. Mas para isso, é preciso que nós busquemos ao Senhor, é preciso que nós busquemos esse socorro no Senhor. A Bíblia fala de um cego no caminho de Jericó. E aquele cego certamente ouviu falar sobre Jesus, porque devia ouvir muito bem, né? E quando ele ouvia aquele barulho, aquela multidão caminhando, e devia caminhar e falar bastante, muito provavelmente ele perguntou: que barulho é esse? E aí alguém respondeu: Jesus está passando. E aí eu imagino ele fazendo uma outra pergunta: quem é Jesus? E alguém respondendo: Jesus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que ressuscita. E aí eu imagino ele respondendo: é esse que eu preciso. É desse socorro que eu estou precisando. E a Bíblia diz que então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aquela multidão diz: não adianta você ficar gritando, ele não vai te ouvir no meio dessa multidão. E aí ele gritava ainda mais alto. Se o problema era a dificuldade de Jesus ouvir, então ele usou o que ele tinha, o recurso que ele tinha, gritar mais alto. E aí ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou e perguntou: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu possa ver. E Jesus socorreu aquele moço. Jesus curou aquele moço. Sabe, eu quero encerrar a minha palavra dizendo para você: o problema daquele moço era a cegueira. Outras pessoas foram curadas por Jesus de outras enfermidades. Outras pessoas tiveram seus problemas resolvidos, outro tipo de problema. Mas porque essas pessoas buscaram o socorro na pessoa certa, na pessoa de Jesus? Hoje a igreja representa o Israel. Por isso essa mensagem é para nós. O Deus de Israel é o nosso socorro. O Deus de Israel não cochila. O nosso Deus não cochila, não dorme. Mas vamos fazer do nosso Deus o nosso refúgio, o nosso socorro, porque Ele é um socorro, como diz o Salmo 46, socorro bem presente na hora da angústia. Que nós confiemos no Deus de Israel, no nosso Deus. E eu quero encerrar orando, pedindo a Deus que Ele nos guarde, pedindo a Deus que Ele nos proteja, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, porque só Ele tem esse poder no céu e na terra. Como diz o Salmo que nós lemos: o meu socorro vem do Deus que fez o céu e a terra. Oremos. Amado Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro. Ó Pai, não deixe, ó Pai, os nossos pés vacilar. Não deixe que a gente tropece durante a nossa caminhada. Ó Pai, nós queremos chegar, não na Jerusalém terrestre, mas nós queremos chegar na Jerusalém celestial. Mas para isso, ó Pai, nós precisamos da Tua proteção.
Nós precisamos do seu socorro durante a nossa peregrinação aqui na terra, Senhor. Nos guarde, guarde o teu povo em toda a face da terra. Guarda aqueles que te louvam, guarda aqueles que te amam. Ó Pai, abençoe a cada pessoa que está assistindo. Ó Deus, que essa mensagem, ó Pai, possa encontrar lugar, mas que principalmente o Senhor possa encontrar lugar em cada casa, em cada coração que está assistindo essa mensagem. Nós te pedimos e agradecemos, em nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os amados irmãos e amigos que estão nos assistindo, que nós possamos sempre confiar em Deus. Fica com Deus, fica em paz.